A justiça de Jesus enche tudo em todos. Efésios 1, 20 e 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, e autoridade, e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Que obra os membros da Igreja de Deus estão fazendo agora? Está escrito na passagem bíblica acima que a Igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos, Efésios 1h23. A Igreja de Deus é a congregação daqueles que receberam a remissão dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito de coração. O cabeça dessa Igreja é Jesus Cristo e seus membros são os filhos de Deus que receberam a remissão dos seus pecados. Como o corpo de Cristo, a Igreja de Deus prega o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo. Em outras palavras, os santos que receberam a remissão dos seus pecados são os membros da Igreja de Deus, e a Igreja está levando seu amor e suas bênçãos ao mundo através destes santos redimidos. Então, é a Igreja de Deus que leva a salvação da remissão de pecados e a bênção da vida eterna. Também é a Igreja que está trabalhando pela fé para dar testemunho do Evangelho da água e do Espírito neste mundo, a fim de que todo aquele que crer nela seja salvo de todos os seus pecados. Deus está pregando o Evangelho da água e do Espírito no mundo inteiro agora através da sua Igreja, e todos que crerem neste genuíno Evangelho serão salvos. São os crentes nascidos de novo no Evangelho da água e do Espírito que Deus tornou membros de sua Igreja. Também é através da Igreja de Deus que o Evangelho da água e do Espírito é pregado, e Deus torna possível a todos que creem nele não apenas receber a remissão dos seus pecados de uma vez por todas, mas também a vida eterna. A Igreja de Deus foi chamada para pregar o Evangelho da remissão de pecados que permite a todos neste mundo serem salvos do pecado. E ela agora está cumprindo um papel muito importante ao pregar a luz da salvação a este mundo. E através do Evangelho da água e do Espírito que é pregado na Igreja de Deus, as pessoas no mundo todo estão recebendo agora a vida eterna. Este Evangelho da água e do Espírito que é pregado pela Igreja de Deus em todo o mundo está levando as bênçãos de Deus a várias pessoas agora. Se não fosse a Igreja de Deus, este mundo jamais ouviria o Evangelho da água e do Espírito. Se a Igreja de Deus não estivesse pregando o Evangelho da água e do Espírito neste mundo, seria impossível então ele provar as infinitas bênçãos da salvação dadas por Deus. Portanto, a Igreja de Deus está cumprindo um papel indispensável por ser a instituição que está trazendo uma nova vida a este mundo. Esta é uma verdade irrefutável. Sem ouvir o Evangelho da remissão de pecados, que só pode ser ouvido através da Igreja de Deus, ninguém pode se tornar filho de Deus nem entrar no céu, pois estará condenado a ser destruído por causa dos seus pecados. Mas todo aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus será liberto de todos os seus pecados e receberá a bênção da salvação. É através da sua Igreja que Deus permite que todos sejam abençoados neste mundo por receberem a remissão de pecados e a vida eterna. É por isso que os membros da Igreja de Deus são só aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. E já que agora nós nos tornamos membros da Igreja de Deus por crermos na sua justiça, nós recebemos bênçãos tremendas do Senhor. Deste modo, Deus está realizando sua obra através de nós, os santos da sua Igreja. É através de nós, que somos crentes no Evangelho da água e do Espírito, que Deus está fazendo a sua obra. Portanto, temos que reconhecer que Deus confiou funções sacerdotais a todo crente no Evangelho da água e do Espírito, assim como aos santos e obreiros de Deus. De fato, todos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito podemos vencer todas as coisas se vivermos pela fé e seguirmos as orientações de Deus. Como servos de Deus, nós cremos no Evangelho da água e do Espírito,
e é pela nossa fé na justiça de Deus que nós não apenas prevalecemos sobre todos os falsos profetas deste mundo, mas também salvamos diversas pessoas dos seus pecados. Quando vemos como a obra de Deus está sendo feita em todo o mundo através da pregação do Evangelho da Água e do Espírito, podemos ver que quanto mais o Evangelho é pregado, mais nossa fé precisa ser fortalecida como obreiros de Deus. Deus nos levantou como seus obreiros para que pregássemos o Evangelho da Água e do Espírito no mundo inteiro, e, segundo a sua providência, Ele está trabalhando com todo afinco através dos membros de sua igreja. Além disso, já que nosso trabalho na pregação do Evangelho tem sido muito frutífero, inúmeras pessoas no mundo todo estão recebendo o abundante amor da salvação de Deus. Por estarmos pregando o Evangelho da Água e do Espírito no mundo inteiro, nós estamos abrindo os olhos espirituais de todos que ouvem este Evangelho e levando-os a ser libertos de todos os seus pecados. Muitos têm se alegrado por terem encontrado o Evangelho da Água e do Espírito, que está sendo pregado por nós, e recebido a remissão de pecados. E por vermos isso com nossos próprios olhos, nós temos nos alegrado com eles. Mas tudo isso só é possível porque toda a Igreja de Deus está pregando o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo. É por isso que muitos pecadores não apenas tiveram um encontro com Deus, mas também receberam dele as bênçãos da salvação, que palavras não podem expressar como todos nós estamos felizes com estes resultados maravilhosos. É somente pela graça de Deus que podemos nos tornar membros do corpo de Jesus Cristo. Tudo isso se cumpriu de acordo com o plano que Deus tinha para nós em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Deus predestinou a todos que creem no Evangelho da Água e do Espírito para receber as bênçãos da remissão de pecados. Deus planejou em seu Filho Jesus Cristo salvar todo aquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito, que é a sua justiça. E para edificar sua igreja neste mundo, Ele planejou salvar a todos os pecadores em Jesus Cristo. E quando chegou a hora de colocar seu plano em prática, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo a essa terra encarnado como um homem. Ele então levou seu Filho a cumprir sua vontade ao ser batizado por João Batista, derramar seu sangue até morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos. O propósito de Deus Pai era nos elevar à mesma condição do seu Filho. E foi para alcançar este objetivo que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo, o fez ser batizado por João Batista, derramar seu sangue e ressuscitar dos mortos. Deste modo, Deus nos abençoou a todos para que pudéssemos nos tornar seus filhos crendo na palavra do Evangelho da salvação. E ao entrar no coração de todos neste mundo que creem no Evangelho da Água e do Espírito, Deus nos deu o dom do Espírito Santo para nos garantir a total remissão de pecados. Todo aquele que crê nessa verdade fabulosa do Evangelho da Água e do Espírito já foi abençoado por Deus e nunca mais será derrotado, por mais que tenha muitas falhas. Já que fomos salvos dos nossos pecados e nos tornamos filhos de Deus, nós somos bem-sucedidos. Quando veio a essa terra para nos salvar, Jesus Cristo foi batizado por João Batista, morreu crucificado, ressuscitou dos mortos e assim se tornou o perfeito Salvador de todos os crentes. Nós nos tornamos filhos de Deus por crermos em Jesus Cristo que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito, e é Ele que nos leva a pregar essa verdadeira salvação. Deus nos dá a bênção da vida eterna através da sua igreja. Nós só podemos receber as bênçãos de Deus através da sua igreja. E quem as recebe pode discernir a verdade de tudo que é falso, pois o que possuem nada mais é do que a verdade absoluta. Deus trabalhou muito para pôr em prática seu plano através da sua igreja. E Ele faz com que todos que creem no seu Evangelho recebam as bênçãos da remissão de pecados. A Igreja de Deus está pregando o Evangelho da Água e do Espírito a todos neste mundo, e Deus faz com que todos que creem nele sejam purificados de todos os seus pecados e recebam todas as bênçãos celestiais. Até agora Deus está pregando o Evangelho da Água e do Espírito através da sua igreja e abençoando todos que creem nele, para que nada lhes falte e eles sejam muito felizes,
tanto neste mundo quanto no reino dos céus. Estes são abençoados com a plenitude de Deus, pois Ele fez com que eles pertençam à sua igreja. Jesus Cristo é o cabeça dos justos, e nós somos os membros do seu corpo. Sendo assim, todos nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito somos o povo do reino de Deus e poderemos viver para sempre juntos. É por isso que os membros da nossa igreja amam e cuidam uns dos outros. Os membros da igreja nessa terra devem se reunir sempre para que possam crescer espiritualmente. E para fazerem isso, eles têm que adorar a Deus e ouvir sua palavra sempre que possível. Por isso, como membros da Igreja de Deus, nós nos reunimos para pregar o Evangelho da Água e do Espírito neste mundo. Mas isso só é possível porque fazemos parte da Igreja de Deus. Todos que creem no Evangelho da Água e do Espírito são membros da Igreja de Deus, e somente eles podem pregar a luz da verdadeira salvação a este mundo pecador. Mas por que só eles podem fazer isso? Porque a verdade do Evangelho da Água e do Espírito habita em seu coração junto com o Espírito Santo. Só aqueles que se tornaram filhos de Deus pela fé no Evangelho da Água e do Espírito é que podem adorar a Deus verdadeiramente, e sua oração move seu coração. E onde quer que eles se reúnam para adorar a Deus, o seu Espírito opera em sua vida. Há um princípio fundamental que todo santo da Igreja de Deus tem que entender corretamente. Este princípio se refere à hierarquia que há entre os membros da Igreja de Deus. Deus faz sua obra através da hierarquia que há em sua Igreja. Isso é uma grande verdade que você não somente deve entender, mas também agir de acordo com ela. Deus levantou líderes dentre os membros de sua Igreja e ele os leva a pregar o Evangelho da Água e do Espírito sob sua liderança. Em outras palavras, Deus nos leva a pregar seu Evangelho segundo a hierarquia que há em sua Igreja. Portanto, aqueles que se tornaram filhos de Deus crendo no Evangelho da Água e do Espírito têm que seguir as instruções de Jesus Cristo, o cabeça da Igreja de Deus. E ao fazerem isso, eles têm que fazer a obra segundo a orientação dos líderes da Igreja. Só assim eles poderão obedecer à vontade de Deus em sua vida e servir ao Evangelho da Água e do Espírito. Mas para que isso aconteça, deve haver um líder na Igreja de Deus que possa guiar a congregação pelo caminho correto. Este líder, por sua vez, deve ter conhecimento espiritual e fé na pura palavra de Deus que não tem nenhum fermento. Mas essa fé é alcançada não por meio de exercício intelectual, mas na palavra de Deus com a ajuda e orientação do Espírito Santo. Ela só é dada ao líder quando ele entende o Evangelho da Água e do Espírito, crê nele e obedece à vontade de Deus. É por isso que nenhum homem pode governar a Igreja de Deus, porque somente ele a governa. Há muitas igrejas neste mundo, mas poucas na verdade fazem parte da Igreja de Deus. É totalmente imprescindível que você tenha capacidade de saber onde há uma Igreja de Deus. E você só poderá fazer isso se entender a verdade do Evangelho da Água e do Espírito através da palavra de Deus e crer nele. Aí então é que você poderá entender claramente o que diferencia a Igreja de Deus das igrejas do mundo. Embora as igrejas do mundo possam parecer iguais à Igreja de Deus em sua aparência, na verdade, elas são muito diferentes. A maioria das igrejas que vemos hoje em dia são lugares onde as pessoas creem nos pseudo-evangelhos, e não no verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito. Mas, é claro, todo cristão diz que sua igreja é a Igreja de Deus. Entretanto, todo pecador que não crê no Evangelho da Água e do Espírito, e por isso não foi totalmente purificado dos seus pecados, não pode ser um membro da Igreja de Deus. Se você quer se tornar um membro da Igreja de Deus, primeiro você tem que ser salvo de todos os seus pecados crendo no verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito. Não há lugar neste mundo para outra igreja a não ser para a Igreja de Deus que prega o Evangelho da Água e do Espírito. A maioria dos cristãos tem plena certeza de que pode receber a remissão de pecados crendo apenas no sangue de Jesus na cruz, mesmo não crendo no batismo que ele recebeu de João Batista.
tem gente que não crê no Evangelho da água e do Espírito que o próprio Senhor cumpriu através do seu batismo e seu sangue na cruz, e é por isso que sua igreja não é a verdadeira igreja onde Deus opera. Os membros da Igreja de Deus são aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Somente eles são a verdadeira igreja cujo único propósito é pregar o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo. A Igreja de Deus segue a orientação do Espírito Santo. Por isso, se você crê no Evangelho da água e do Espírito, você já se tornou um membro da Igreja de Deus. Você só pode se tornar um santo de Deus se crer no Evangelho da água e do Espírito. Somente assim você pode se tornar um membro da Igreja. E sua fé só será aprovada por Deus quando você der testemunho do Evangelho da água e do Espírito que há em ambos os testamentos na Bíblia. A Igreja de Deus está pregando o Evangelho da água e do Espírito para alcançar o mundo inteiro. Deus está pregando este verdadeiro Evangelho através da sua Igreja. Na verdade, é o próprio Deus que está trabalhando para pregar o Evangelho da água e do Espírito no mundo inteiro. E Ele está ajudando sua Igreja porque ela está fazendo a sua vontade. É pelo poder de Deus que sua Igreja está pregando o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo. Deus tem nos ajudado e abençoado até hoje na pregação do Evangelho. Mas se Ele não tivesse trabalhado em nós poderosamente, nós poderíamos ter pregado este Evangelho da salvação até hoje? Não. É o próprio Deus que tem pregado o Evangelho da água e do Espírito através da sua Igreja. Se não fosse o Evangelho da água e do Espírito em que cremos, como poderíamos ser salvos de todos os pecados do mundo e nos tornar filhos de Deus? De fato, tudo isso só foi possível porque o poder de Deus opera na nossa vida através da sua Igreja. Todo livro publicado por nós contém o Evangelho da água e do Espírito. E nós temos ouvido pessoas do mundo inteiro testificando que receberam a completa remissão de pecados e seu coração foi totalmente transformado quando elas leram um dos nossos livros. Nós somos muito gratos a Deus por essas notícias maravilhosas. Afinal de contas, como nós poderíamos testemunhar tantas obras fabulosas se não tivéssemos o poder do Evangelho da água e do Espírito? Tudo isso tem acontecido pelo maravilhoso poder de Deus para que as almas do mundo inteiro recebam a remissão de pecados de uma vez por todas e se tornem obreiros de Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito. Efésios 1h23 diz, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Graças a Jesus Cristo, a Igreja de Deus tem levado ao mundo inteiro as bênçãos do Evangelho da água e do Espírito. Agora, todos neste mundo podem receber o dom do Espírito Santo crendo neste verdadeiro Evangelho. Se você quer se tornar membro da Igreja de Deus, você tem que crer no Evangelho da água e do Espírito então, e receber o dom do Espírito Santo. Quando você receber a remissão de pecados por crer neste verdadeiro Evangelho, você verá que recebeu o dom do Espírito Santo também. Já que fomos purificados de todos os nossos pecados por crermos no Evangelho da água e do Espírito, nós agora temos o dever de pregar este Evangelho no mundo todo. Como eu disse antes, a primeira coisa que você tem que fazer para se tornar membro da Igreja de Deus é ter fé no Evangelho da água e do Espírito. Assim, você receberá a remissão de pecados em seu coração por crer no Evangelho da água e do Espírito. E onde quer que você se reúna para pregar este verdadeiro Evangelho neste mundo, ali será a Igreja de Deus. Todavia, todo aquele que só conhece o Evangelho da água e do Espírito em sua mente, mas não crê nele de coração, não é membro da Igreja de Deus. E se há alguém assim na Igreja de Deus, ele pode até atrapalhar a pregação do Evangelho da água e do Espírito. Isso porque Deus abomina os que não creem no Evangelho da água e do Espírito e jamais opera na vida dessas pessoas. Deus não confia sua preciosa obra a pessoas assim. E como o Espírito Santo só habita no coração daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, ele não pode operar no coração daqueles que não creem nele.
Mesmo aqueles que não têm fé no Evangelho da água e do Espírito e só o compreendem de modo intelectual podem vir a entender a justiça de Deus algum dia. E a verdadeira fé também pode nascer no coração daqueles que sempre ouvem a palavra de Deus em sua igreja. No entanto, todos que rejeitarem o Evangelho da água e do Espírito se tornarão inimigos de Jesus Cristo por estarem contra ele e serão chamados de servos do diabo. E nenhum inimigo de Jesus Cristo pode fazer parte da Igreja de Deus. Este é um princípio muito importante que nos mostra claramente que todo aquele que não crê no Evangelho da água e do Espírito não pode ser membro da Igreja de Deus. Portanto, se há alguém que não crê no Evangelho da água e do Espírito, embora esteja na Igreja de Deus, essa pessoa tem que se submeter à justiça de Jesus Cristo o mais rápido possível. Mas de uma maneira geral, é muito difícil e leva muito tempo para que uma pessoa creia totalmente neste Evangelho, por isso, nós deixamos sua alma aos cuidados de Deus e continuamos a dedicar todo o nosso esforço à pregação do Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo. A Igreja de Deus é o corpo de Cristo e o reino de Deus, por isso, todos os obreiros deste reino não podem ter pecado no coração, pois só assim o Espírito Santo poderá operar nele. Aqueles que creem na justiça de Jesus Cristo não têm nenhum pecado. Eles não têm pecado por causa da sua fé e somente eles podem ser obreiros na Igreja de Deus. Melhor dizendo, apenas aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito podem ter sua fé aprovada por Deus. Assim sendo, é muito importante que todos os obreiros da Igreja de Deus separem as ovelhas dos bodes e guiem seu rebanho com todo cuidado. Deus sempre ajuda aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito e trabalha através deles. O problema, porém, é que há muitos na Igreja de Deus que acham que mesmo quem não crê no Evangelho da água e do Espírito pode fazer a obra e pregar o Evangelho. Jamais devemos pensar na obra de Deus como pensamos na obra do homem. Deus só trabalha com os que creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito, e é Ele que faz com que todos venham a ter a mesma fé que eles. Mas isso não pode acontecer através daqueles que não creem no Evangelho da água e do Espírito, é por isso que Deus nunca trabalha com os descrentes. O papel institucional da Igreja de Deus é servir à justiça de Jesus Cristo, que é seu cabeça. Contudo, para que a Igreja de Deus cresça bastante, seus membros precisam estar sempre unidos em torno da vontade de Jesus Cristo para servi-lo como o cabeça dessa instituição. Já que o Senhor é sempre santo, nós também temos que manter nosso coração santificado confiando sempre na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Nós devemos tomar a firme decisão no coração de obedecermos à vontade de Deus e defendermos nossa fé. Mas por que isso é tão importante? Porque existem muitos cristãos desviados nas igrejas nominais em todo o mundo que se opõem ao Evangelho da água e do Espírito, embora afirmem crer em Jesus como seu Salvador. Do batismo de Jesus e sua crucificação, eles só creem no sangue da cruz e ainda se iludem que são bons cristãos. Há muita gente assim nas igrejas cristãs hoje em dia. Muitas igrejas cristãs deste mundo chamam qualquer um de santo só porque ele crê em Jesus como seu Salvador. Mas segundo a Bíblia, todo aquele cujo coração é pecaminoso não pode se tornar filho de Deus. Melhor dizendo, aqueles que não foram purificados dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito não podem ser filhos de Deus. Isso porque seu coração ainda tem pecado, enquanto que os verdadeiros santos são aqueles que foram purificados de todos os seus pecados por crerem no Evangelho da água e do Espírito. E onde quer que estes crentes se reúnam para pregar este Evangelho, ali é a Igreja de Deus. Contudo, se alguma igreja for contaminada por alguém que não crê no Evangelho da água e do Espírito, ela não mais terá a capacidade de funcionar como uma igreja de Deus. A Igreja de Deus é o lugar onde os santos se reúnem com Jesus Cristo, seu cabeça. É por isso que aqueles que creem no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue que ele derramou na cruz para sua salvação se tornam povo de Deus. Por outro lado, aqueles que creem somente no sangue de Jesus na cruz,
mas não creem no seu batismo para sua salvação, não podem se tornar membros da Igreja de Jesus Cristo e seu povo. Estes só podem ser descritos como cristãos mundanos que se tornaram pecadores. Se você só crê no sangue de Jesus na cruz para ser salvo do pecado, você não foi liberto dos seus pecados então, nem se tornou filhos de Deus. Com esse tipo de fé, você só vai continuar sendo pecador, e como ainda há pecado no seu coração, isso prova que você não é um santo. Todo aquele que não crê no Evangelho da água e do Espírito é nitidamente um pecador cheio de pecados no coração. E ninguém cujo coração tem pecado pode se tornar filho de Deus. Só porque os cristãos de hoje confessam crer em Jesus como seu Salvador e clamam seu nome, batem palmas quando louvam e oram fervorosamente, isso não quer dizer que eles podem ser considerados membros da Igreja de Deus. E é esse tipo de fé que predomina em meio a muitas religiões não cristãs que há neste mundo. Já que Deus é santo, Ele não quer ser glorificado por nenhum pecador. Embora Deus certamente conceda sua graça até mesmo aos pecadores, Ele não pode receber glórias deles. O erro dos evangélicos hoje em dia. Apesar de haver muitos evangélicos nas igrejas cristãs em todo o mundo, o que eles estão fazendo não pode ser descrito como a obra de Deus. Isso porque em sua confissão de fé eles não dizem que o Evangelho da água e do Espírito é o único Evangelho verdadeiro. E é sobre essa verdadeira confissão de fé que Deus edifica sua igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja de Deus. E a vontade dele é que todos sejam salvos de todos os seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito e que eles façam parte da Igreja de Deus para pregar este verdadeiro Evangelho aos outros também. Assim como Deus confiou sua obra somente a Noé e a sua família dentre todas as pessoas da sua geração, Ele também só confiou sua obra àqueles que creem que só o Evangelho da água e do Espírito é o verdadeiro Evangelho. Apesar disso, infelizmente, muitos cristãos que não têm fé ficam se gabando por causa da sua igreja e afirmam que ela é a melhor igreja do mundo. Ao invés de confessarem que apenas o Evangelho da água e do Espírito é o verdadeiro Evangelho, eles dizem que a fé apenas no sangue de Jesus é a verdadeira fé cristã. Alguns deles até parecem muito piedosos ao servir ao Senhor. Mas eles estão servindo a quem realmente? Eles estão, na verdade, tentando satisfazer seus desejos carnais ao pregar o Evangelho da cruz. Os membros da Igreja de Deus, por outro lado, creem no Evangelho da água e do Espírito, confessam que ele é o único Evangelho verdadeiro da remissão de pecados, defendem sua fé e só servem a este Evangelho como obreiros de Deus. Nós cremos na verdade de que Jesus Cristo, o cabeça da Igreja de Deus, foi batizado por João Batista, foi crucificado e morreu na cruz, e ressuscitou dentre os mortos para nos salvar de todos os nossos pecados. Nós também cremos que Deus fez de nós, que cremos nessa verdade, seus obreiros. Então, apenas quem foi purificado de todos os seus pecados em Cristo crendo no Evangelho da água e do Espírito é que pode fazer parte do povo santo de Deus. Em obediência à vontade de Deus, nós cremos que somente o Evangelho da água e do Espírito é o verdadeiro Evangelho de Deus e todos os outros são evangelhos falsos. É por isso que damos testemunho do Evangelho da água e do Espírito através da verdade revelada nas Escrituras. Todos devem entender o Evangelho da água e do Espírito na palavra de Deus e crer que ele é a verdade. Contudo, há muitos neste mundo que agem contra a vontade de Deus achando que, além do Evangelho da água e do Espírito, todos os outros evangelhos são verdadeiros. Sua fé é um grande erro. Sendo assim, é algo totalmente indispensável darmos testemunho da salvação que há na palavra de Deus e mostrar claramente a todos que só há um Evangelho verdadeiro, o Evangelho da água e do Espírito. O que eu quero dizer aqui é que só aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito podem resolver o problema que as pessoas têm com o pecado. Todos os outros são falsos servos. Todo aquele que não crê no Evangelho da água e do Espírito acaba se opondo a ele. Hoje,
Muitos cristãos que não creem neste único e verdadeiro Evangelho só querem satisfazer seus desejos carnais. Eles usam todos os seus esforços para aumentar o tamanho da igreja, para ser honrados ou exaltar sua própria justiça. Aqueles que creem que o Evangelho da água e do Espírito é o único Evangelho verdadeiro, por outro lado, estão fazendo a obra de Deus junto com sua igreja e tudo o que querem é fazer sua vontade. Estes se tornaram os verdadeiros servos de Deus e só exaltam a sua justiça, creem no Evangelho da água e do Espírito como o verdadeiro Evangelho e somente glorificam a Deus. E estes verdadeiros servos de Deus querem servi-lo para sempre com o Evangelho da água e do Espírito que revela a justiça de Deus. Aqueles que creem na verdade do Evangelho da água e do Espírito para sua salvação não buscam exaltar sua própria justiça. O que significa então crer na justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? Ela se refere ao fato de que, para nos salvar de todos os pecados do mundo, Jesus recebeu em seu corpo o batismo de João Batista, derramou seu sangue na cruz, ressuscitou dentre os mortos, e assim se tornou nosso Salvador. Foi assim que o Senhor salvou para sempre todos os que creem no Evangelho da água e do Espírito. Todo aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor é liberto de todos os seus pecados. A justiça de Deus é revelada no Evangelho da água e do Espírito. Melhor dizendo, ela é o próprio fato de Jesus Cristo ter apagado todos os nossos pecados de uma vez por todas ao vir a essa terra, ao ser batizado por João Batista, morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Assim como diz João 3h16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto este mundo que veio a ele encarnado como um homem, foi batizado por João Batista, derramou seu sangue na cruz e assim limpou todos os nossos pecados e nos livrou da destruição. Nós fomos remidos de todos os nossos pecados e nos tornamos filhos de Deus crendo na sua justiça. Por isso, é crendo na verdade do Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus, que somos revestidos dela. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e já que este Filho unigênito apagou todos os nossos pecados quando foi batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz, nós nos tornamos sem pecado por completo. Pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Agora, todo aquele que crê na verdade do Evangelho da água e do Espírito e a segue é alguém que crê e segue a justiça de Deus também. E já que é na Igreja de Deus que estes justos se reúnem, ela é o corpo de Jesus Cristo. É muito importante que você entenda muito bem que a Igreja de Deus é o corpo de Jesus Cristo, e que se você quiser ser membro deste corpo, você primeiro tem que crer no Evangelho da água e do Espírito. O Senhor diz no Evangelho de João que ele é a porta da salvação. Isso quer dizer que assim como não podemos entrar em uma casa se não passarmos pela porta, não podemos ser salvos dos nossos pecados se não temos fé na justiça de Jesus Cristo. É por isso que todos nós temos que crer na justiça do Senhor. Só assim poderemos andar pelo caminho que o Senhor quer que andemos. O Senhor nos ensinou sobre o caminho da verdadeira salvação com o Evangelho da água e do Espírito. E Ele nos disse que devemos receber essa salvação por meio do Evangelho da água e do Espírito que Ele pessoalmente trouxe a nós. Apesar disso, infelizmente, há muitas pessoas nessa terra que ainda procuram alcançar a salvação através das boas obras sem entender o Evangelho da água e do Espírito nem crer nele. Mas para que os cristãos atuais sejam libertos dos seus pecados, eles têm que crer no Evangelho da água e do Espírito. Está escrito em Atos 4h12, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só há uma maneira de sermos salvos de todos os pecados que nós cometemos, crer no verdadeiro Evangelho cumprido por Jesus Cristo. Este é o caminho para o reino dos céus, aquele que nós só alcançamos crendo na obra da salvação que Jesus realizou ao levar todos os nossos pecados sobre si em seu batismo e ao derramar seu sangue na cruz em nosso lugar.
Não podemos ser salvos dos nossos pecados nem entrar no céu tendo fé em outra coisa senão no Evangelho da água e do Espírito. O problema, contudo, é que muitos cristãos hoje em dia creem em Jesus como seu Salvador sem crer na sua justiça. Como todos os outros religiosos deste mundo, a maioria dos cristãos atuais acha que só precisa ter uma vida justa e reta. Mas, espiritualmente falando, essa crença está completamente errada. Embora inúmeros cristãos hoje em dia confessem crer em Jesus como seu Salvador, poucos deles creem de fato que alguém só nasce de novo crendo na sua justiça. Porém, Jesus nos ensinou que o reino dos céus só será dado àqueles que creem na sua justiça e disse: Não temas, ó pequeno rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12h32. Ao dizermos que cremos que a justiça de Jesus Cristo é a porta da salvação, isso significa que cremos em todas as boas obras que Ele fez para nos salvar, desde a sua encarnação ao seu batismo, seu sangue derramado, sua morte na cruz e sua ressurreição. É por isso que a Bíblia declara que, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação e vida. Romanos 5h18. A porta da salvação que todos nós temos que entrar pela fé não diz respeito às nossas boas obras, somente à justiça de Deus. E para nós entrarmos por essa porta da salvação, antes de tudo, temos que reconhecer nossos pecados imundos e aceitar o Evangelho da água e do Espírito em nosso coração. E já que essa é a única maneira de alcançarmos a salvação, como é que poderíamos ser salvos se rejeitássemos a justiça de Deus? Por isso, eu peço a todos vocês que entrem pela porta da salvação crendo na justiça de Jesus Cristo, resolvam todos os problemas que têm prendido vocês ao pecado até hoje e vivam em alegria. Na hora que vocês entenderem o mistério da água e do Espírito, vocês verão o poder da justiça de Jesus Cristo. O cristianismo tem sido corrompido e ido de mal a pior porque seus líderes continuam incapazes de entender o mistério da água e do Espírito. E é por isso que eles exigem tanto dos seus seguidores piedade religiosa e virtude humana, ensinando-os a ter uma vida digna e correta. Se nós pudéssemos entrar no reino dos céus tendo somente uma vida correta e fazendo boas obras, não teríamos necessidade alguma de crer na justiça de Jesus. Se nós fossemos crer em Jesus simplesmente como uma religião, a fé cristã não seria diferente da fé das outras religiões deste mundo então. As religiões do mundo exigem virtude dos seus seguidores, e se sua fé em Jesus também está baseada nas boas obras, como então ela pode ser diferente da fé religiosa? O que difere nossa fé de todas as religiões deste mundo é que, graças ao batismo de Jesus Cristo e seu precioso sangue derramado na cruz, todos os nossos pecados foram purificados para sempre e nos tornamos mais alvos que a neve. Portanto, nós só podemos chegar com ousadia à presença de Deus crendo na sua justiça. Mas para nós chegarmos à presença de Deus com ousadia assim, primeiro temos que receber a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. A justiça de Deus é a porta da salvação para toda a humanidade. Jesus disse em João 10h09, Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á, que entrará e sairá, e achará pastagens. Todo aquele que se recusar a entrar pela porta da salvação que o Senhor abriu com o Evangelho da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. A verdade da salvação que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar deste mundo é composta pelo batismo que Jesus recebeu de João Batista para tirar todos os nossos pecados e o sangue que ele derramou na cruz em nosso lugar. Toda doutrina que não crê no batismo de Jesus Cristo, no seu sangue, na sua morte e ressurreição, não pode salvar ninguém dos pecados do mundo. E mesmo que você creia em Jesus como seu Salvador, se você não crer e não entender o Evangelho da água e do Espírito, que é a verdade da salvação, você não poderá entrar pela porta da salvação. Isso porque você jamais será liberto de todos os seus pecados se não crer neste verdadeiro Evangelho.
Na época do Antigo Testamento, a porta da entrada do átrio do tabernáculo era feito de um tecido de linho fino azul, púrpura e carmesim, e era uma figura do Evangelho da água e do Espírito. Hoje, nós não podemos entrar pela porta da salvação se não crermos no Evangelho da água e do Espírito. Para entrarmos pela porta da salvação que o Senhor abriu para nós, é imprescindível crermos no Evangelho da água e do Espírito. Quando Simão Pedro teve um encontro com o Senhor no mar da Galileia antes de nascer de novo, ele descobriu a si mesmo, finalmente entendeu que era um pecador aos olhos de Deus e confessou: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Lucas 5:08. Assim como Pedro, ao descobrirmos que estamos condenados a ser destruídos por causa dos nossos pecados, temos que crer no Evangelho da água e do Espírito de uma maneira ou de outra. Quando não examinamos a nós mesmos diante da justiça de Jesus Cristo, mas, ao contrário, nos comparamos com os que estão ao nosso redor, não conseguimos reconhecer que somos pecadores e ainda afirmamos que somos melhores do que os outros. Mas quando nossa imagem é refletida pela lei de Deus, podemos ver como somos malignos, impuros e desprezíveis. Aí então é que descobrimos o amor de Deus pelo qual Jesus nos salvou de todos os nossos pecados. E através do amor de Deus, todos nós temos que encontrar sua justiça e crer nela. Foi por isso que Jesus Cristo nos disse que Ele é a porta da salvação. Quando nos vemos diante dos mandamentos de Deus e entendemos como somos pecadores impuros e malignos, não temos outra coisa a fazer senão reconhecer e aceitar a soberania da justiça de Deus. Se não crermos na justiça de Deus pela fé, nós jamais desfrutaremos da verdadeira paz e alegria no nosso coração, por mais que sejamos ricos, poderosos ou famosos. Se alguém pulasse a cerca do tabernáculo nos dias do Antigo Testamento, ele seria expulso pelos sacerdotes de Deus. Se você não crer na verdade da salvação que há no tecido de linho fino azul, púrpura e carmesim, você não poderá entrar pela porta da salvação nem ter um encontro com o Deus Santo. A vida daqueles que ainda não resolveram seus problemas com o pecado é um inferno. A porta do tabernáculo no Antigo Testamento era feita de um tecido de linho fino azul, púrpura e carmesim, e isso aponta para o Evangelho da água e do Espírito no Novo Testamento. Se não conhecêssemos o significado do batismo de Jesus que purificou todos os nossos pecados, mas, ao invés disso, crêssemos apenas no seu sangue derramado na cruz, como muitos cristãos fazem hoje, seria impossível termos nossos pecados purificados então. A cerca que havia no átrio do tabernáculo separava o que era santo do que era impuro, e é por isso que para se entrar no tabernáculo, todos tinham que passar pela porta da fé. Embora os impuros sejam até tolerados fora do tabernáculo, somente aqueles que se santificam crendo na verdade que Jesus purificou todos os seus pecados com seu batismo e com seu sangue é que podem adentrar seus muros. Através da verdade da salvação manifestada no tecido de linho fino azul, púrpura e carmesim, Deus nos deu a verdadeira salvação para que recebêssemos a sua justiça. Portanto, você tem que crer em Jesus, que cumpriu a justiça de Deus, como seu Salvador. O batismo que Jesus recebeu de João Batista para tirar todos os nossos pecados e a crucificação que ele sofreu no nosso lugar nos mostra claramente que ele foi condenado pelos nossos pecados de uma maneira perfeita. E nós só poderemos viver na santa cidade de Deus sem nenhuma culpa ou vergonha se permanecermos firmes na justiça de Deus pela fé. Quando lemos a Bíblia, nós podemos ver que o apóstolo confessou que era o maior de todos os pecadores. Paulo estava falando do seu passado, lembrando de como ele perseguia os cristãos quando não tinha Jesus Cristo como seu Salvador. Mas ele também disse que mesmo um pecador como ele podia fazer a obra de Deus. O apóstolo Paulo encontrou a graça da salvação de Deus crendo na justiça de Jesus Cristo. O pecador tinha que ficar do lado de fora do tabernáculo, mas ele entendia que era salvo de todos os seus pecados crendo na graça da salvação do tecido de linho fino azul, púrpura e carmesim que ficava na entrada dele. Hoje, assim como Paulo,
todos podem ser purificados e libertos de todos os seus pecados se encontrarem a justiça de Jesus Cristo cumprida através do seu batismo e crucificação. Mas se você procurar purificar seus pecados com uma fé legalista e com as suas boas obras, você ficará fora da porta da salvação e não poderá entrar por ela. Além disso, você não será diferente dos religiosos deste mundo. E mesmo que você tenha crido em Jesus todo esse tempo, se todos os pecados do seu coração não foram purificados e estão mais alvos que a neve, você certamente ainda é alguém que não crê no Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Jesus Cristo. Que divindade deste mundo poderia ser batizada para tirar todos os nossos pecados e morrer para pagá-los por nós? Só Jesus Cristo, o próprio Deus, foi batizado para tirar todos os nossos pecados e morrer na cruz como nosso Salvador. E ele também ressuscitou dos mortos. É por isso que todos os nossos pecados se tornaram mais alvos que a neve e fomos vestidos da santidade de Deus, pois cremos no poder do batismo de Jesus e no seu precioso sangue. Nosso Senhor disse que todo aquele que não crê no Evangelho da água e do Espírito é ladrão e salteador. Por mais que alguém pareça fiel e piedoso, se ele não teve seus pecados purificados crendo na verdade do Evangelho da água e do Espírito, ele então é ladrão e salteador, alguém que não tem nada a ver com o Senhor. Onde quer que os crentes no Evangelho da água e do Espírito se reúnem neste mundo, ali é a Igreja de Deus. E ali você pode encontrar os santos e servos de Deus, todos aqueles que creem na verdade da salvação. Nós cremos no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus e que sua justiça se revela nele. É por isso que nós nos exaltamos na justiça de Deus e em todas as bênçãos que ele nos deu, pois cremos nela. E também é por isso que Deus está fazendo com que todos neste mundo creiam no Evangelho da água e do Espírito e recebam a bênção da verdadeira salvação através da sua Igreja. Portanto, eu peço a cada um de vocês que entenda muito bem a justiça de Deus pregada no Evangelho da água e do Espírito por meio da sua Igreja e creia nela. Todos que creem no Evangelho da água e do Espírito entrarão no reino dos céus. Está escrito em Efésios 1, 9 e 10, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A dispensação aqui se refere ao grande plano que Deus criou para nós em Cristo. Melhor dizendo, significa que Deus resolveu fazer de nós, que nada mais somos do que meros seres humanos, seus filhos em Cristo Jesus. Como é maravilhoso e lindo esse plano de Deus! O plano de Deus que há na justiça de Jesus Cristo é totalmente revelado no Evangelho da água e do Espírito. Ele nos mostra claramente que Deus criou este plano para nos dar a remissão de pecados e para fazer de nós seus filhos e filhas. Para ser bem sincero, você e eu não passamos de simples criaturas para Deus. Entretanto, para exaltar pessoas como nós, como Ele fez com seu Filho, Deus fez com que recebêssemos a verdadeira salvação crendo na justiça de Jesus Cristo. Segundo seu plano, Deus nos tornou membros da sua Igreja para que servíssemos ao Evangelho da sua justiça. Por isso, não temos como deixar de adorar e ser gratos a Deus e ao seu Filho. Deus nos abençoou para que desfrutássemos para sempre o esplendor e a glória do reino dos céus com Jesus Cristo. Por isso, nada mais lógico do que sermos gratos a Deus por essa obra tão maravilhosa que Ele realizou através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, o Filho de Deus, pessoalmente cumpriu o Evangelho da água e do Espírito, e todos que creem neste Evangelho recebem de Deus a verdadeira salvação. Todos que creem no Evangelho da água e do Espírito com toda certeza receberão de Deus a remissão de pecados e a vida eterna. A verdade do Evangelho da água e do Espírito não foi inventada por homem algum, mas ela é a verdade da salvação dada a nós por Deus e seu Filho Jesus Cristo. É por isso que todos nós temos que crer no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus e exaltar sua justiça pela fé.
Em Jesus Cristo, descobrimos a obra da justiça que Deus fez por nós, cremos nela e o louvamos por esta maravilhosa obra da salvação. Já que nosso coração se tornou justo, temos que compor hinos e canções de louvor a Deus e ser gratos pela salvação, pelo amor e glória que Ele nos concedeu. Sempre que eu estou livre, eu me pego cantarolando um hino de louvor a Deus. Embora haja muitas canções românticas neste mundo ou que falam dos sentimentos e assuntos do homem, a melhor canção é aquela que louva a Deus pela justiça que Ele nos concedeu. Deus não apenas nos criou, mas também salvou a todos nós dos pecados do mundo. E a forma de retribuirmos a Ele por essas maravilhosas bênçãos é crendo no Evangelho da Água e do Espírito e o louvando por isso. A razão pela qual devemos louvar a Deus se encontra no Evangelho da Água e do Espírito, ou seja, está em Jesus Cristo. O Evangelho da Água e do Espírito é o Evangelho da verdade pelo qual Deus nos salvou de todos os nossos pecados, e estes hinos que exaltam este verdadeiro Evangelho jamais nos deixa cansados, por mais que os cantemos, pois sempre nos levam a ser muito mais gratos pelo amor de Deus. Deste modo, somos levados a louvar a Deus e agradecê-lo com toda a sinceridade do nosso coração. Deus planejou a nossa salvação em Jesus Cristo antes da fundação do mundo para nos salvar com o Evangelho da Água e do Espírito, e Ele de fato fez isso. Essa bênção e essa salvação são tão lindas e maravilhosas que não temos como deixar de ser gratos a Deus. Nós ficamos maravilhados com o que o Senhor fez por nós e somos muito gratos a Ele pela sua graça. Por que então muitos se recusam a crer no Evangelho da Água e do Espírito que os salvam dos pecados do mundo? Por que será que muitos cristãos ainda não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito e vivem de um lado para o outro perdidos em seus pecados? Como pode o ser humano, uma mera criatura, se tornar filho de Deus? Como meras criaturas como nós podemos ser adotados por Deus como seus filhos e filhas? Isso é possível crendo na verdade de que o batismo que Jesus Cristo recebeu de João Batista e o sangue que ele derramou na cruz foram para nossa salvação. Como Deus fez de nós seus filhos então? O próprio Deus fez isso com o Evangelho da Água e do Espírito. Sendo assim, apenas pela fé no Evangelho da Água e do Espírito é que podemos nos tornar filhos de Deus. Isso não é fabuloso? Como nossas palavras poderiam expressar tão espetacular e maravilhosa graça? E como poderíamos ser gratos a Deus o bastante por todas as suas bênçãos? Mesmo assim, fazemos o nosso melhor para expressar nossa gratidão a Deus com nossos cânticos e hinos, louvando-o pela sua maravilhosa graça. Já que todos nós que conhecemos o mistério da Igreja de Deus e do Evangelho da Água e do Espírito fomos vestidos da glória de Deus, não temos outra coisa a fazer senão agradecer a Ele. Agora que temos o entendimento correto de Jesus Cristo, o cabeça da Igreja de Deus, somos levados a pregar em todo o mundo o Evangelho da Água e do Espírito, que é o verdadeiro Evangelho, em obediência à sua vontade. Amados irmãos, já que recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito, estamos levando uma vida de gratidão a Deus por Ele nos ter feito membros de sua Igreja. E a própria vida de fé que estamos levando agora por confiarmos no Evangelho da Água e do Espírito é o que traz as tremendas bênçãos de Deus sobre nós. Diante do plano de Deus, nós não temos outra escolha a não ser crer nele segundo sua dispensação, ser gratos a Ele e louvá-lo pela sua justiça. Embora às vezes nosso ego seja ferido, nós sempre louvaremos a Deus, porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito e buscamos a sua justiça. Deus realizou o plano da salvação por nós através do batismo de Jesus Cristo, do seu sangue e morte na cruz, e da sua ressurreição, já é por isso que todo aquele que crê nessa verdade se torna perfeito. Apesar de jamais podermos louvar a Deus o bastante pela sua graça, e embora nossa carne seja fraca, ainda assim servimos a justiça do Senhor como nós podemos. Mesmo que seja com nosso corpo somente. Todos nós temos que viver confiando em Deus e ser sempre gratos a Ele pela verdade do Evangelho da Água e do Espírito.
Nós agora estamos dando testemunho do Evangelho da Água e do Espírito em muitas línguas diferentes deste mundo. Nós estamos levando à frente este ministério de literatura pela fé, entendendo plenamente que este é o justo chamado de Deus. As pessoas em todo o mundo que não conhecem a verdade do Evangelho da Água e do Espírito estão encontrando agora este Evangelho da Verdade pela primeira vez através dos nossos livros. E elas estão nos enviando mensagens dizendo como são gratas a Deus. Estes leitores nos têm dito que a verdade do Evangelho da Água e do Espírito é tão cativante que eles querem trabalhar para ela o resto da vida. E essa obra fabulosa está acontecendo porque o próprio Deus realizou a obra da salvação. Nada mais correto então do que todos no mundo todo que creem no Evangelho da Água e do Espírito venham a servir à justiça de Deus pela fé. Todos nós temos que nos entregar a Deus e participar da obra deste Evangelho para servirmos à justiça de Deus na nossa vida. O Evangelho da Água e do Espírito que pregamos não é apenas um dos muitos ensinamentos deste mundo. O Evangelho da Água e do Espírito é o único Evangelho que é verdadeiro e contém a justiça de Deus. Qualquer um dos nossos livros pode livrar uma alma de todos os seus pecados. Eu creio de todo o meu coração que em breve todos neste mundo virão a conhecer a justiça de Deus. No entanto, muitos cristãos hoje em dia ainda acham que todos podem ser salvos se crerem em Jesus, mesmo que não conheçam a justiça de Deus. É por isso que todos eles afirmam que foram salvos dos seus pecados. Mas a verdade é que eles ainda estão presos aos seus pecados e não obedecem à vontade de Deus. Por outro lado, todo aquele que foi salvo crendo no Evangelho da Água e do Espírito recebeu a remissão de pecados e foi totalmente transformado. Deus quer revelar sua verdadeira salvação àqueles que são sinceros diante da sua palavra. Ele está nos dizendo que se confessamos que cremos na sua palavra, então devemos crer no Evangelho da Água e do Espírito de todo o coração. Deus rejeita todo aquele que diz que existe mais de um evangelho verdadeiro e que todos os outros evangelhos estão corretos. Se você pensa dessa forma e diz que o evangelho da água e do Espírito e aquele que crê apenas no sangue da cruz estão certos, isso só significa então que você não crê na palavra de Deus e é alguém que desobedece à sua justiça. Efésios 1h23 diz que a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Quem neste mundo enche tudo em todos? É Jesus Cristo, nosso Criador, que enche este mundo de salvação, de bênçãos e glória. Mas com o que Deus nos enche? Ele nos enche com sua justiça que é encontrada no seu Evangelho da Água e do Espírito. E já que nós cremos nas bênçãos da salvação que vieram até nós através do Evangelho da Água e do Espírito, Deus realmente nos enche com todas as bênçãos espirituais do seu reino. A Bíblia diz que Deus enche tudo em todos, o que quer dizer que há alguém que faz algo para encher tudo neste mundo. Através de quem Jesus Cristo tem enchido tudo em todos? Ele não tem feito a obra da justiça através de mim e de você que somos membros de sua igreja? Se você faz parte da igreja de Deus, mas ainda não consegue ver isso, você tem que entender que é um santo redimido e membro da Igreja de Deus. E você deve ser grato a Deus pela fé. Se você não entender que Jesus Cristo é o cabeça da Igreja e você é um membro do seu corpo, Deus não irá trabalhar através de você. Sendo assim, todos nós temos que entender que nos tornamos filhos de Deus crendo no Evangelho da Água e do Espírito e crer nisso. Nós somos formados por todas as partes do nosso corpo, dos cabelos à planta dos pés. Até seu cabelo é algo importante no seu corpo. E até quando a menor parte do nosso corpo tem algum problema, ele todo sofre com o resultado. Do mesmo modo, se alguém que é membro da Igreja de Deus se desviar e sua fé em Jesus Cristo, que é o cabeça da Igreja, se corromper, todo o corpo de Cristo sofrerá também. É por isso que todos nós temos que unir nossas forças para defender nossa fé na verdade. Já que nos tornamos membros da Igreja de Deus crendo na sua justiça, todos nós temos que ter a mesma fé como uma só família.
E também temos que ser gratos a Deus confiando no Evangelho da água e do Espírito. Conhecer este verdadeiro Evangelho e crer nele é algo indispensável para que recebamos as bênçãos de Deus. Para que nós crentes no Evangelho da água e do Espírito cresçamos espiritualmente, o primeiro passo que devemos dar é reconhecer que nos tornamos um só corpo com Jesus Cristo e que Ele é o nosso cabeça. É assim que recebemos dele a plenitude que enche tudo em todos. É através de nós que Deus prega seu Evangelho tão precioso e concede amor e bênçãos a todos neste mundo. E Ele confiou a nós esta importante obra. Nós nos tornamos membros da Igreja de Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. E já que todos nós cremos neste lindo e verdadeiro Evangelho, nós temos que ser gratos a Deus por essa bênção maravilhosa. Na verdade, foi graças à poderosa obra de Deus que passamos a ter fé no Evangelho da água e do Espírito. E é por causa dessa fé que nós vivemos em meio às bênçãos de Deus. O Evangelho da água e do Espírito só poderá ser pregado de modo eficaz se trabalharmos juntos na Igreja de Deus. O que você tem que entender aqui é que isso não pode ser feito com o esforço de um só homem, mas apenas quando todos os membros da Igreja obedecem aos mandamentos de Jesus Cristo, que é seu cabeça, pois só assim sua vontade é realizada. Todos nós temos que saber muito bem a que igreja pertencemos, e que isso é muito importante aos olhos de Deus. Tem muita gente que mesmo depois de crer no Evangelho da água e do Espírito não sabe qual é a igreja que tem a justiça de Deus, achando que todas as igrejas são iguais. Essas pessoas fazem todo tipo de julgamento errado porque não sabem se pertencem à igreja de Deus ou à sinagoga de Satanás, apesar de terem recebido a remissão de pecados. Portanto, enquanto não souberem a que igreja pertencem, todas elas estarão fadadas a viver sem o alimento espiritual através da justiça de Deus. Todos nós conhecemos o que precisamos ser conhecido, através do Evangelho da água e do Espírito, todos nós cremos no que precisamos crer, e através do plano de Deus, todos nós reconhecemos tudo de maravilhoso e lindo que deve ser reconhecido. Já que nós sabemos que nossa situação mudou por causa da nossa fé na justiça de Deus e cremos nisso, nós temos que servir ao Evangelho da água e do Espírito. Nosso velho homem foi totalmente transformado, por isso, não somos mais pecadores, mas nos tornamos justos porque cremos no Evangelho da água e do Espírito. Por esse motivo, é muito importante examinarmos a nós mesmos todos os dias a fim de vermos se nossa fé continua inabalável ou não, de termos a certeza da nossa salvação, sabermos a que igreja pertencemos, termos mais fé por agora sermos filhos de Deus e fazermos tudo conforme sua vontade. A Igreja de Deus é o lugar mais abençoado deste mundo e um depósito de bênçãos. Nenhuma outra a não ser a Igreja de Deus é a casa do tesouro que guarda todas as suas bênçãos. E é através da sua igreja que Deus concede a bênção da salvação a você, a sua família e a todos neste mundo. Deus enviou Jesus Cristo a você e a mim que vivíamos nessa terra para que nos tornássemos membros da sua igreja. Ao vir a essa terra, Jesus nos salvou de todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado e ao derramar seu sangue até a morte na cruz. Mas o que teria acontecido conosco se Jesus tivesse nos abandonado ao invés de nos salvar? Sem dúvida alguma, todos nós estaríamos perdidos. Foi por essa razão que ele fez de nós membros de sua igreja e nos colocou aqui, porque ele nos conhecia muito bem. Deus nos deu este lindo Evangelho da água e do Espírito e nos salvou de todos os nossos pecados a fim de que viéssemos a ser membros do seu corpo. Como essa bênção é maravilhosa! Eu sou muito grato a Deus por ter nos salvado de todos os nossos pecados e ter nos chamado como membros de sua igreja.